O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhe uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor, no Santo Evangelho, falou também do desfecho da história. Ele, antes de tudo, falou do reino como uma realidade já presente, pedindo que houvesse conversão, fé, para acolher o reino, já presente na história através da sua missão, mas também falou da chegada do reino definitivo, do fim de todas as coisas, da sua segunda vinda, quando esse reino será instaurado plenamente em meio aos homens. E ele toma da natureza como uma parábola, assim como a natureza, a figueira, as árvores, dá os seus sinais e há uma interpretação, e temos essa capacidade. Assim deveríamos ter a capacidade também de ler os sinais dos tempos na história, inclusive a proximidade da sua vinda. Mais importante estarmos preparados e sabermos que a história não é cíclica, como algumas correntes filosóficas e religiosas afirmam. Ela é linear, ela vai ter um desfecho. A leitura do Apocalipse como que descortina para nós o chamado juízo final. E o texto proposto pela liturgia hoje, capítulo 20, fala exatamente desse juízo. Um anjo desce do céu e o primeiro combate é com o dragão. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Aqui a temática é um pouco complexa dos 1000 anos, que algumas correntes cristãs tomam ao pé da letra. A igreja é muito prudente. Santo Agostinho aplicou esses 1000 anos, exatamente esse tempo da primeira e segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Sagrada Escritura e o Apocalipse trabalham muito exatamente com simbolismo. Então 1000 é um número absoluto, um número de perfeição, que pode ser exatamente um símbolo desse tempo. O fato é que haverá um desfecho e o dragão será julgado. Interessante que aqui fala o dragão, a antiga serpente. No Gênesis capítulo 3, a imagem bíblica de Satanás é exatamente a serpente que seduz o primeiro casal, e através dele toda a humanidade. No capítulo 12 temos o combate, 12 do mesmo livro aqui do Apocalipse, estamos no capítulo 20,
capítulo 12, aparece um combate do dragão contra a mulher, que na verdade é a igreja. Também a liturgia aplica, a tradição espiritual da igreja aplica a Nossa Senhora. Há uma relação muito profunda entre Maria, entre Nossa Senhora e a igreja, mas em sentido mais imediato é a igreja que se vê perseguida pelo dragão, que num momento como estruturação histórica é o Império Romano, mas esse dragão está por trás dos sistemas na história. E ele atua através dos sistemas, se opondo à igreja. Esse combate vemos de uma forma muito forte. Não poucos foram e ainda são perseguidos por causa do Evangelho. Exatamente o texto vai dizer um pouco abaixo: vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles voltam à vida e vão reinar com Cristo. Aqueles que estão escritos no livro da vida. Em sentido oposto, aqueles que foram seguidores do dragão serão lançados no lago de fogo. E o Apocalipse diz: esta é a segunda morte. A segunda morte. A morte definitiva, poderíamos dizer. O lago de fogo. Mas vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Portanto, vemos muito bem aquilo que a igreja ensina, o juízo final. Nós professamos no creio, e isso deve, na verdade, encher o nosso coração de esperança. Já escutei de pessoas que têm até receio de ler o Apocalipse, não propriamente por tantos simbolismos e uma linguagem um pouco difícil de ser interpretada, mas sobretudo por essa questão dos juízos que o Apocalipse descortina. No entanto, os primeiros cristãos, quando pensavam na segunda vinda de Nosso Senhor, tinham esperança em seus corações e exclamavam nas assembleias: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Portanto, essa verdade do desfecho da história, para nós que somos seguidores de Cristo e ansiamos pelo seu reino definitivo, devemos ter o nosso coração cheios de esperança nessa verdade de fé, porque reinaremos com Cristo. Toda lágrima será enxugada, como diz o Apocalipse. Passou a primeira condição, e tudo aquilo que tivermos passado pelo testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, e alguns passaram pelo crivo da perseguição. Em 2017 participei em Roma de uma vigília com São João Paulo II, com o Papa Francisco, exatamente nos 50 anos ali da renovação carismática católica. Então houve um grande encontro em Roma, e na fala do Papa Francisco ele disse: hoje há mais mártires que nos primeiros séculos. Saber que muitos são perseguidos e tentados silenciar no testemunho cristão que eles dão. Então isso deve encher o nosso coração de esperança, porque seremos recompensados, e aqueles que passarem pelo crivo da perseguição, aqueles que deram testemunho, conforme fala o Apocalipse, terão uma recompensa ainda muito mais sublime. Mas todos que seguirem o Cristo participarão do seu triunfo eterno e reinarão com Ele. Não só o Apocalipse fala disso, mas todo o Novo Testamento, também os Evangelhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.